Tua beleza é indescritível, difícil de expressar. E agora que se rendam glória. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. A mensagem desta manhã visa a exaltar o Senhor e mostrar quem Ele é. O texto faz um contraste entre os ídolos e o Deus vivo, todo-poderoso, e que o nosso coração seja inclinado para só temer o nome do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler a parte final do capítulo 9 e alguns versículos do capítulo 10. Lembrando que são bem-aventurados os que leem as Escrituras, os que ouvem e os que guardam. Tiago escreveu que não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, acompanhe a leitura. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. O povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos os que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artífice trabalha com um machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Vamos ler juntos o verso 6. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Trace prata batida de Tarse e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Da cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obra de pessoas habilidosas. Vamos ler juntos o verso 10. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Digam-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo desses céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder,
com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas nos céus e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Juntos o 16. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Tua beleza é incomparável. Só o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o único. Ó Pai, impõe sobre nossa vida o temor do Senhor. Dá que seja resgatado o temor que te é devido. Ó meu Deus, que não te louvemos apenas com os lábios, mas com o coração. Que a nossa vida tenha harmonia com aquilo que falamos. Ó meu Deus, que a nossa vida seja para o louvor da tua glória. Conduze-nos agora na exposição bíblica e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria que todos permanecessem com a Bíblia aberta, porque se nós estamos investindo na exposição bíblica, nós precisamos então ouvir a voz de Deus, não a voz do homem, mas a voz de Deus. E os pregadores precisam da graça e precisam ser encontrados fiéis para fazerem uma exposição daquilo que Deus disse verdadeiramente. Queria iniciar dizendo, como lemos aí no verso 25, que o Senhor Deus, esse Deus soberano, Criador, Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus que está aqui presente, o Deus que nos conhece, sabe da nossa vida, sabe das nossas intimidades, sabe das nossas intenções, sabe o que estamos pensando agora, o Deus que está aqui presente, o Todo-Poderoso. O versículo 25 diz que Ele haverá de julgar todos aqueles que vivem de aparência. Olha aí o verso 25, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. Recorrendo ao ensino do apóstolo Paulo, que escreveu como Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu essas palavras, Romanos capítulo 2, versos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito Santo, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Queridos, esses dois capítulos, 9 e 10 de Jeremias, apresentam um contraste entre a verdadeira e a falsa sabedoria, a verdadeira e a falsa circuncisão, o Deus verdadeiro e os ídolos. E esses 16 versículos do capítulo 10 falam que Ele é o único Deus, Ele é o verdadeiro Deus. E nos reunimos aqui para a glória desse Deus, que nenhum de nós esteja aqui apenas por hábito, por costume, que nenhum de nós esteja aqui fisicamente, mas com o coração longe desse lugar, mas que nós estejamos conscientes da presença de Deus. Ele é o único Deus verdadeiro, o único Senhor. Eu queria iniciar fazendo
um apanhado desses versículos, especialmente dos 16 versículos do capítulo 10, para que a gente compreenda aqui o contexto. A gente precisa entender que o profeta Jeremias foi um profeta que pregou a verdade de Deus antes do exílio na Babilônia. Ele foi um dos profetas fiéis, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo ao quebrantamento, procurando trazer o povo à lucidez. Um povo que ia ao templo de Jerusalém, que apresentava ofertas e sacrifícios, que observava o calendário, todas aquelas solenidades, aquelas festividades todas, que tinham os homens o seu corpo circuncidado, mas eles não tinham o coração circuncidado. Eles até em algumas ocasiões, como um costume, eles rasgavam suas vestes, numa atitude de humilhação, mas o Senhor que sonda o coração, que conhece todas as pessoas e conhece a realidade de todas as pessoas, Ele diz: vocês devem rasgar não apenas as vestes, mas o coração. E foi o próprio Jeremias que escreveu pelo Espírito de Deus: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então esse é um chamamento para nós. Estamos aqui mesmo, nosso coração é verdadeiramente do Senhor, somos cristãos, discípulos de Jesus, ou apenas religiosos? Apenas fazemos parte de uma tradição religiosa. Meu bisavô, meu avô, minha mãe, meu pai, meus amigos estão aqui, é por isso que eu estou aqui. Somos do Senhor ou não somos do Senhor? E observem o que diz o texto bíblico. Versículos 1 e 2, o profeta Jeremias exorta os israelitas para que eles não fossem como os pagãos, como os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, como as outras nações. Os pagãos, e de um modo particular, de acordo com o texto, os babilônios, que estavam para invadir Jerusalém, eles eram devotados à magia, à astrologia, à superstição, e o povo de Israel, que tinha aprendido a respeito do Deus vivo, estava se envolvendo com essas coisas. Por exemplo, eles consideravam os corpos celestes, como o sol e a lua, como seres divinos. Olha como a idolatria é insensata, porque o sol, a lua, as estrelas, tudo foi criado pelo Senhor. E o povo, por causa da superstição, quando observava os sinais dos céus, certamente pensando aqui num relâmpago, eles tremiam. Na verdade, eles não tinham o temor do Deus Santo, do Criador de todas as coisas. Mas como os pagãos, eles temiam diante dos sinais dos céus. Queridos, é uma palavra para nós aqui inicialmente: não devemos, como cristãos, como servos de Deus, imitar os costumes daqueles que não conhecem a Deus. Faz parte do nosso vocabulário do brasileiro, que gosta de dar um jeitinho, mas todo mundo faz. Queridos, a questão não é todo mundo faz, a questão é como devemos fazer, como devemos proceder, como devemos agir, reagir, nós que somos servos do Deus vivo. Então, a primeira palavra é essa: não devemos imitar os costumes e as práticas daqueles que não conhecem a Deus. Versículos 3 e 4 dizem que confiar em ídolos ou em outros amuletos é insensatez. Você sabe que na nossa cultura supersticiosa, as pessoas usam a cor de roupa, né? O vermelho determinado dia, o amarelo, o azul, né? Tem até uma música antiga de vestir azul, minha sorte então mudou, né? Há pessoas que acreditam nessas coisas, né? Ou dia 31 de dezembro, amarelo é prosperidade, é riqueza, né? Ou branco, alguma coisa assim. Queridos, não imitemos os costumes daqueles que não conhecem a Deus. Na verdade, nós cremos no Deus da providência. E o texto estava dizendo, vejam, um ídolo, ele é obra da mão de homens. Um ídolo é inanimado.
E como é que as pessoas se curvam diante de um ídolo e adoram um ídolo? E fazem preces a um ídolo. Um ídolo que tem olhos e não pode ver, tem ouvidos e não pode ouvir, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. E por isso o salmista começa o salmo dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. O verso 5 diz outra coisa: um ídolo, ele precisa ser fixado, precisa de uma base, porque senão ele oscila e cai. Precisa de uma base. O que o texto está dizendo é o seguinte: eles são completamente inúteis, eles não podem andar, eles não podem fazer o bem, nem o mal, não existe nenhuma razão para temê-los. É isso que ele está dizendo. Verso 6, ele faz o contraste entre o Senhor e os ídolos. Olha aí, a gente leu juntos, vou ler agora: não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Irmãos, se numa grande tempestade a gente fica às vezes receoso, né? Quando a gente ouve o trovão, a gente não deveria ter medo de trovão, né? O problema é o raio, né? Mas o trovão apenas diz que já houve um relâmpago, né? Mas imagine se a gente olha para a grandiosidade, quando a gente olha para a criação de Deus, né? Por exemplo, olhando para o mar numa época de ressaca, olhando para a grande obra de Deus, a gente fica extasiado, maravilhado, né? Estava assistindo recentemente, vocês viram também o que aconteceu lá nas Cataratas do Iguaçu, né? As visitas foram até suspensas, aquela grandiosidade, aquele barulho, né? O fragor das águas, das muitas águas, né? Agora, queridos, quem é o Criador dessas coisas? Queridos, quando estava lendo o texto, estudando o texto, pensando na minha própria vida, eu disse: há necessidade de um resgate, que é o temor de Deus. Nós vivemos na presença de Deus. Nossas palavras, antes de serem proferidas, devem ser ponderadas, porque nós estamos na presença de Deus. Nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações. Eu estou aqui em um lugar que ninguém me conhece, né? Estou livre agora, né? Oh, que tolice, né? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Se eu digo: estou aqui fechadinho, lâmpada apagada, as trevas com efeito me encobrirão. Ora, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus é luz. Como nós precisamos aprender com aqueles servos e servas de Deus da história bíblica e da história da igreja. Nós lemos na história da igreja que em épocas de avivamento, aqueles homens e mulheres quebrantados diante do Deus Santo, eles muitas vezes, antes de proferirem qualquer palavra diante de Deus, eles colocavam a mão sobre a boca, porque estavam falando diante do Deus Santo. Precisamos reaprender o que significa: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Grande é o Senhor. Verso 7 diz que ele deve ser temido, porque não há ninguém como ele. Ele é o Rei das nações, né? E os versos 8 e 9 dizem que todos os outros são estúpidos e loucos. Os idólatras, eles podem até mesmo parecer pessoas inteligentes. No entanto, que coisa, eles acreditam em uma madeira inerte. E o segundo texto aqui, um ídolo não passa de madeira, ainda que ele seja revestido com materiais preciosos, trazidos de Tarsis, ou ele usa aqui o nome Ufaz. Alguns comentaristas dizem que talvez seria aqui Ufir, que era uma cidade famosa pelo seu ouro, né? E naqueles dias tecidos azuis e púrpura custavam muito caro.
na verdade, ainda que tivessem um valor intrínseco, ouro, prata e esses tecidos, mas ídolos são obras das mãos de pessoas, de homens. Deus é grande, Deus é o Criador, Deus é o Todo-Poderoso. O verso 10 diz que, diferentemente dos ídolos que são mortos por natureza, o Senhor é o Deus vivo, e é diante dele e não de suas criaturas que os humanos devem temer. Verso 11 diz: os ídolos nunca criaram nada e por isso não merecem ocupar nenhum lugar debaixo do sol. Versos 12 e 13: o Senhor criou todas as coisas e toda a criação lhe obedece, como nós cantamos: as ondas ouvem o seu mandar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E os versículos 14 a 16 dizem que nada se assemelha ao Senhor. Então, queridos, é sobre esse tema que nós queremos falar. Não há ninguém semelhante ao Senhor. E que ao final dessa exposição, pela graça de Deus, o nosso coração se incline e uma mudança profunda aconteça na nossa vida. Então, vou dividir agora em 3 ou 4 pontos bem objetivos para a nossa instrução, feito esse apanhado geral daquilo que lemos. Então, vamos começar versículos 25 e 26. O que esses versículos dizem é que Deus prometeu punir todas as nações do mundo que se recusarem a adorá-lo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos que cortam o cabelo nas têmporas, uma prática pagã, e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Se você recorrer à parte final do livro de Jeremias, a partir do capítulo 46 até o capítulo 51, nós temos aqui 6 capítulos que são expressões de juízo contra as nações. Queridos, as pessoas estão vivendo como se não existisse um Deus. Elas confiam nas grandes potências, elas confiam nesses do G20, G8, G6, nessas nações poderosas economicamente, um poderio bélico, e na verdade as pessoas confiam em governos. Se determinado governante ocupar a cadeira, estamos tranquilos, nossa vida agora vai fluir. Queridos irmãos, nós deveríamos sempre olhar para aquele que está no trono, confiar na sua providência, que Ele é o condutor da história, que Ele é o Todo-Poderoso. Nós não estaremos mais ou menos seguros, dependendo de um determinado homem que ocupe o poder. Nós estamos seguros em Cristo Jesus, porque ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Senhor, porque nós somos em Cristo mais do que vencedores. É esse resgate que precisamos fazer, queridos irmãos. Nós somos da família de Deus, nós estamos aqui, como tem sido enfatizado, o nosso pastor sempre enfatiza esse texto, 1 de Pedro 2, 9 e 10, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós deveríamos investir mais nessa proclamação. Quem faz uso das redes sociais deveria falar mais de Cristo, menos de si mesmo, nada dos outros, mais de Cristo, falar dos atributos de Cristo, da sua obra maravilhosa. O Boas Novas cantou agora nesse último hino, falando sobre o rei. Contem a sua história, falem de Cristo, Ele é o Todo-Poderoso. E o texto aqui diz que todas as nações pagãs são incircuncisas de coração.
E o juízo de Deus veio sobre Israel, veio sobre Judá, porque Judá estava imitando as outras nações. Era um povo religioso, mas o grande problema, e a gente percebe isso lendo Jeremias, o problema é que a religião de Israel era meramente externa, apenas ritos, nada de coração, nada de verdade, apenas rituais, cumprimento de rituais, tradições externas da lei de Moisés. Eles não amavam a Deus, eles circuncidavam o corpo, mas não o coração. A fé que eles professavam era uma fé superficial. Estava meditando na pergunta 167 do Catecismo Maior de Westminster. Tinha deixado o arquivo aqui, mas ele saiu do lugar. Só um minutinho, irmãos. A paciência aqui. Pergunta 167. E antes de vir ao púlpito, eu olhei, ela estava aqui. Está aqui. Pergunta 167, Catecismo Maior de Westminster. Como devemos tirar proveito do nosso batismo? Chamando a atenção aqui para algo que pode ser apenas exterior e não do coração. E o texto diz assim: o dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito de nosso batismo, deve ser cumprido por nós durante toda a nossa vida, especialmente no tempo de tentação, quando assistimos à administração desse sacramento a outros, por meio de séria e grata consideração da sua natureza, dos seus fins para os quais Cristo o instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por Ele, e do voto solene que nele fizemos por meio da humilhação devida à nossa corrupção pecaminosa, às nossas falhas, e ao andarmos contrários à graça do batismo e às mais bênçãos a nós seladas por esse sacramento, para fortalecer-nos pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome somos batizados para a mortificação do pecado e vivificação da graça, e por esforçar-nos a viver pela fé, a ter a nossa conversação em santidade e retidão, como convém àqueles que deram seus nomes a Cristo, e a andar em amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. O que o nosso documento diz, o nosso símbolo de fé diz, é que quando nós somos batizados, quando nós professamos o nome de Cristo, nós fazemos votos, nós assumimos um compromisso. E eles estavam dizendo, aqueles homens de Deus que escreveram esses documentos debaixo de oração, com a palavra aberta, de joelhos, diante do Senhor, nós deveríamos aproveitar todas as oportunidades. Quando o batismo está sendo oficiado, nós deveríamos estar prestando atenção naquelas perguntas, no compromisso que nós assumimos e na nossa vida. Queridos, escutem, o povo de Israel era um povo religioso, só que aquele povo não tinha vida. Eles eram uma coisa no templo, mas eram bem diferentes quando estavam fora do templo. A pergunta é, como é que é a nossa vida? Aqui estamos no primeiro dia da semana, e a partir de amanhã, o segundo dia da semana, como é a nossa vida? Nossas conversações, nossos negócios, nossos valores, nosso casamento, o namoro, nossos compromissos, nossa linguagem, nossa postura. Segundo ponto que eu queria destacar é que, infelizmente, o povo de Israel estava imitando os pagãos, ou seja, se a gente olhar aí versos 1 ao 3, capítulo 10 e o verso 9, eles adoravam ídolos. O reformador João Calvino, fazendo um comentário desse capítulo de Jeremias, ele escreveu assim: que aprendamos o quanto a nossa natureza se inclina para a idolatria.
Ele disse que o nosso coração é uma perversa fábrica de ídolos. Nossa natureza se inclina para a idolatria. E a pergunta é: por que o povo de Israel, que tinha o templo, que tinha uma história, que tinha uma revelação de Deus, um chamado de Deus, uma vocação, por que o povo de Israel estava fazendo isso? Uma das respostas: os caldeus, os babilônios, eles eram bem-sucedidos. E eles olhavam assim: esse povo idólatra, pagão, é bem-sucedido. Que tal imitarmos e sermos bem-sucedidos também? Os babilônios liam os sinais dos céus e os israelitas queriam consultar os seus horóscopos também. Acho que essa prática hoje que a gente deixou de ler, quase a gente não lê mais jornal físico, né? Você sabia que havia crentes que quando abriam o jornal iam lá na página do horóscopo, né, para ver. Tem coisa mais insensata do que essa, né? Você é do quê? Ah, sou de Libra. Em Libra, sou Sagitário, sou Escorpião, não sei. Eu estou até sabendo essas coisas, não é verdade? Oh, queridos irmãos, o povo de Israel estava fascinado com a religião estrangeira. O culto aos ídolos estava na moda. Os ídolos atraíam pela estética. No tempo de Jeremias, um objeto, uma obra de arte revestida de ouro, púrpura, tecido bonito, né? Pedras. Os ídolos atraíam pela estética. Eram, como eu disse, adornados, né? Banhados com prata e ouro, né? E pensando aqui em nós, e os ídolos da nossa geração, porque sabemos que ídolos não é apenas um objeto diante dos quais as pessoas se curvam, mas ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Escute o que eu vou dizer agora. Um ídolo pode ser um time de futebol. Tem até quem diga, né? O time tal é uma religião, né? E de fato, uma idolatria mesmo. Outros ídolos: o conforto de ser bem-quisto. Outro ídolo: a euforia de chegar ao topo da profissão. Eu sou, né? A popularidade, o sucesso, o sexo. Obviamente que a deturpação do sexo, a segurança financeira. Ó, meu Deus, está aqui, ó, estou seguro, tens aí para o resto da vida, sou bem sucedido, comecei lá pequenininho e hoje estou tranquilo. Segurança financeira. Todas essas coisas podem se tornar ídolos se ocuparem o lugar de Deus na nossa vida. Ídolo é isso. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida é um ídolo. E aí, para que Deus nos dê a graça de quebrarmos esses ídolos em nome de Jesus, os versículos 3, 8 e 14 dizem que os ídolos são inúteis. Ele apresenta aqui a palavra vaidade, é a mesma palavra que aparece no livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade. E a pergunta é: por que os ídolos são inúteis? São inúteis porque eles são obras das mãos de homens. E queridos, olhe a insensatez da idolatria, né? Jeremias, falando aqui pelo Espírito de Deus, ele apresenta o passo a passo para a fabricação de um ídolo, né? Acompanhe aí o texto e eu vou lendo aqui. A ideia era: escolha uma árvore sólida na floresta, derrube-a e arraste-a até a sua bancada de trabalho. Em seguida, pegue o martelo e algumas ferramentas de escultura e vá entalhando até que se assemelhe a um animal ou a uma pessoa. Depois enfeite com prata e ouro, por fim, fixe o ídolo com um prego para não correr o risco de cair e quebrar.
é inútil adorar um ídolo, porque ele é obra das mãos de homens. Os ídolos são impotentes, os ídolos são inaptos, são incapazes de fazer qualquer coisa. E ele usa aqui uma analogia, não é? Do espantalho, ele fala aqui do espantalho no pepinal. Então, o espantalho fica ali para assustar as aves, né? Dando a ideia de que há uma presença ali. Mas um espantalho não tem cérebro, um espantalho não pode falar, o espantalho precisa ser carregado, ele precisa ser colocado lá, ele não pode andar com suas próprias pernas, né? Eles não podem, um ídolo não pode salvar do pecado e da morte. Os ídolos são inanimados. Então, resumindo aqui, os ídolos são feitos por homens, são falsos, são impotentes, não têm valor. O autor é forte quando diz aí no verso 15, na primeira parte, são vaidade, obra ridícula, uma obra ridícula, o ídolo. E aí eu volto à questão dos ídolos do coração. Os ídolos do coração merecem o mesmo tratamento. Um ídolo pode ser uma propriedade física, uma pessoas são idolatradas, né? Uma atividade, uma função, uma instituição, um prazer, um herói, ou seja, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. E aí eu pergunto a você e pergunto a mim, quais são as coisas que tomam o lugar de Deus na minha vida, que me tiram da devoção, da oração, da palavra, do culto? Quais são as coisas que ganharam o meu coração? Onde é que eu encontro o meu valor e a minha autoconfiança? Quais são as coisas que me deixam realmente furioso? Porque a ira normalmente irrompe quando um ídolo é derrubado da prateleira e a gente fica irado. A pergunta é, quais são os nossos ídolos? E eu termino o último ponto, versos 6 a 16. O Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que não tem princípio nem fim de dias, aquele cuja mente nós não podemos escrutar, aquele que não é devedor a ninguém, o eterno, todo-poderoso, o santo, o Deus vivo, ele é o único Deus. Vejam que tudo que Jeremias elogiou do caráter de Deus está em contraste direto com tudo que criticou dos ídolos pagãos. Então, vou apenas sintetizar aqui, porque o texto já fala com muita clareza sobre o nosso Deus. Então, nós temos aqui nesse capítulo uma bela exposição da doutrina de Deus. E quais são os pontos destacados por Jeremias falando pelo Espírito de Deus? Primeiro, a singularidade. Deus é único, sem correspondência com o outro. Deus é distinto, Deus é único, há um só Deus, nada se assemelha a Ele, Ele é Deus. O texto fala do seu poder, com o poder da sua palavra, todas as coisas foram criadas, tudo Ele fez muito bem. O seu poder que é capaz de libertar, de resgatar, de mudar o coração, de mudar o curso de uma vida, de mudar uma família. Deus é o Todo-Poderoso. Ele faz o impossível por causa do seu grande poder. E Paulo faz uma ilustração desse poder de Deus, quando ele escreve aos Efésios, ele diz que esse poder é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos.
O texto fala da soberania de Deus. Ele é absolutamente soberano. Ninguém deve questionar o Senhor, ninguém deve dizer porque o Senhor fez assim, porque o Senhor faz assim. Ele é absolutamente soberano, ele é livre, ele faz conforme o conselho da sua vontade, tudo faz para o louvor da sua glória. Dele é a sabedoria. Às vezes nós, na nossa arrogância, nós estamos querendo ensinar a nosso Deus, é porque o Senhor não fez assim, porque o Senhor não fez desse jeito, eu estava certo na minha ideia. Queridos, Deus é todo sábio, com Ele está a verdade. Em um mundo de tantas mentiras, Deus é verdadeiro. Paulo escrevendo a Tito, falando sobre o Senhor, o Deus que não pode mentir, prometeu, é da natureza de Deus não mentir. Deus não pode mentir, porque Ele é verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O texto fala da eternidade de Deus. Ele não tem princípio nem fim de dias. E o texto fala a respeito da providência de Deus. Ele está conduzindo a história. Queridos, não há lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. Por isso, o texto que li começa: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, porque faço juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Agora, queridos, uma última palavra. Essa é a última palavra com aplicação. Nós podemos ter comunhão com esse Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos chegar aos importantes, aos famosos desse mundo terreno. Queridos, que burocracia para falar com autoridade, uma audiência e tudo mais. Mas nós temos acesso ao Deus vivo, Todo-Poderoso. Nós podemos ter comunhão com Ele. Verso 16: aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Vejam, Deus é o Criador de todas as coisas, mas em sua maravilhosa graça, Ele incluiu Israel, como diz o texto, a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Vejam, ouçam isso, é fundamental. Além de ter feito o céu e a terra, Deus fez um povo para si. Dizer que o povo de Deus é a sua porção é dizer que eles pertencem ao Senhor. Quando a gente lê Lamentações, que é o livro seguinte, depois da destruição de Jerusalém, capítulo 3, Jeremias, na sua angústia, vendo a destruição total do templo, da cidade, tantas pessoas mortas, miséria, gemido, ruínas, a cidade outrora gloriosa agora estava arruinada. Ele chegou a dizer: pereceu a minha esperança. Até que ele disse: quero trazer à memória que me pode dar esperança. E ele lembrou-se da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, e lembrou-se desta verdade: o Senhor é a minha porção, a porção da minha herança. Seu coração foi renovado quando ele lembrou-se ser possuidor da melhor das heranças. Jesus Cristo veio a este mundo para que seu povo pudesse fazer amizade com Deus. Em Jesus nós temos um amigo incomparável. Em Jesus nós somos reconciliados com Deus. Nós podemos conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus em Jesus Cristo. Nós vamos agora participar da mesa do Senhor daqui a instantes. E essa mesa fala dessa intervenção poderosa de Deus. O pão e o vinho que estão aqui, eles simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E a Bíblia diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus tem um povo que é seu, um povo que se chama pelo seu nome. Essa é a maior riqueza, a maior dádiva, a maior bênção, o título mais honroso,
O título honroso é doutor, pós-doutor, isso é bonito demais, né? Mas o título mais honroso é Filho de Deus, servo de Deus. E nós o somos em Cristo Jesus. O Senhor Todo-Poderoso que fez os céus e a terra é a nossa porção para sempre. Aleluia. E Ele pode ser o seu Deus em Cristo Jesus.